Nesse ponto, o nosso amigo Vishnu resolveu criar uma expressão avatárica dele mesmo, chamado Kama, ou o Eros novo na mitologia grega. E esse Kama criou uma energia que fizesse com que a desconfiança que separava os seres fosse superada por uma outra energia que unisse esses seres. Foi quando ele e Shiva viram que a energia sexual faria isso. Só a sexual poderia fazer isso. Criaram a tesão. Kama foi quem criou a Kama Sutra na condição. Vai para um aquário, você está de fora, vendo o aquário tem os peixinhos, você faz experiências ali dentro e fica lá fora observando. Quem mudou o divisor de águas dessa história foi Vishnu. Sabe? Vishnu, quando mergulhou, ele percebeu o problema. Só que ele não pôde fazer nada. Ele teve que esperar falir todo mundo, ele inclusive, criar um novo padrão. Foi quando criaram o Morrensô, criou um novo cosmos. Mas nesse universo vizinho, nada era possível ser feito. Então jogaram o código para o aquário, que é o nosso universo aqui. Então, assim, o Rodrigo estava falando em Enki, o gene FOXP2, que hoje existe no genoma de todos nós, veio de Enki. Que foi quem introduziu. Tem um gene OXT, hoje em todos os humanos também. Esse gene FOXP2 surgiu 47, 48 mil anos atrás no nosso genoma. Se você pegar fósseis de 100 mil anos de Homo sapiens, não tem esse gene. De 60 anos não tem, só tem de 40 e poucos mil anos para cá. O que implica dizer que ele surgiu aí. Mas esse gene OXT tem milhões de anos. Os humanos, quando surgiram, já herdaram isso dos australopitecos, já herdaram. Ele veio de onde? Então, assim, a história que a ciência conta é que ele veio do mar. Algo no mar fez isso. Isso que criou o gene OXT. Que gene é esse? É o gene que a gente chama hoje de ocitocina, ou oxitocina. Esse gene teria surgido de um casal de lagostas, em que o lagostão e a lagosta no mar, um olhou para o outro. Qual é o problema? Vishnu percebeu que duas partezinhas desagregadas de Javé, cada uma tinha o código da doença nela escrito, e essa não confiava nessa. Porque a desconfiança veio do eu de Javé, impregnando todas as partes dele, que eram os tijolos formadores da vida dos dois universos. Então, visto isso, como é que diabos eu crio uma força que una essas duas partes? Ele nunca conseguiu. Ninguém jamais conseguiu, até hoje, ano 2024, depois de 13,8 bilhões de anos, fazer com que uma bactéria se apaixone por outra e transem. Duas bactérias não se unem nem a pau espontaneamente, só se forem forçadas. Aí Vishnu então criou algo para forçar isso. Mas não no reino unicelular. Esse reino continua fora do controle. Um dos livros que eu lancei, além da ordenação do caos, a face microbiana do Criador, eu comecei a explicar isso. São 5 livros. Não sei se um dia acaba. Mas o que é que ele fez? Ele deixou que os mundos biológicos, quando um dia surgissem, criassem esses seres. Por quê? Porque aqui, depois de uns bons 10 bilhões de anos, a turma conseguiu criar seres pluricelulares, forçando as células a se reunirem. Hoje o corpo da gente são 100 trilhões de células juntas, mas as juntas na porrada. Não é porque elas querem. As nossas células, tudo que elas fazem é copiar o código e se dividir em duas. É a reprodução assexuada que eu falei. Mas o que é que Vishnu viu, então? Quando surgiram os seres pluricelulares, tipos dinossauros, ou monstros antes de dinossauros, já macho e fêmea, esse trabalho foi de Shiva. Shiva que fez essa polaridade via Pashupati e via depois a geração regenerada de Brahma. Pegou tudo que é animal que existe. Nesse ponto, o nosso amigo Vishnu resolveu criar uma expressão avatárica dele mesmo, chamado Kama, ou o Eros novo na mitologia grega. E esse Kama criou uma energia que fizesse com que a desconfiança
que separava os seres fosse superada por uma outra energia que unisse esses seres. Foi quando ele e Shiva viram que a energia sexual faria isso. Só a sexual poderia fazer isso. Criaram a tesão. Sim. Kama foi quem criou a Kama Sutra na condição. Aí, a tesão, o desejo, a atração sexual surgiu como forma de superar a desconfiança. Nesse caso, a lagosta, ao se apaixonar pelo lagostão e o lagostão pela lagosta, mas lagosta para transar precisa fazer o quê? Tirar a roupa. Uma lagosta, para tirar aquela catapaça, para poder se oferecer ao lagostão, ela podia ser comida por um predador. Então ela teve que confiar no lagostão, tirou a carapaça, o mulherio sempre está à frente. Ela tirou, olhou para o lagostão, estava. Aí o lagostão fez a parte dele também, né? Transou e ficou protegendo depois da transa, coisa que a turma masculina não é muito boa, né? Você me liga amanhã, eu ligo. O lagostão ligou amanhã. E ficou o tempo inteiro esperando aquela lagosta reconstruir a carapaça. E é por isso que a ciência diz que dessa transada aqui, os lagostinhos que surgiram receberam as mutações genéticas ocorridas no código genético desse casal e surgiu o GNO-XT, oxitocina. Surgiu no mar. E nós humanos ajudamos. Isso não é Deus trabalhando, não é nenhum espírito. Maravilhoso fazendo isso. É o próprio Virgem aquário, tá certo? Mexendo nos bichinhos lá do aquário para ver o que é que Davi deu nisso. Nós vamos hoje, portamos no nosso genoma, porque a gente é a espécie mais recente, então tudo se atualiza e é colecionado no nosso genoma. É por isso que a gente sente isso, que é o lado bom da história. Como a gente também sente coisas horríveis, mas que estão desativadas, porque essa genética faz parte do DNA desativado até que possa acontecer um troço desse e a gente vira bicho. Mas não tem, Márcia, não tem. Mesmo na espiritualidade, onde tem espíritos crentes, devocionais, eles, quando alguns dizem, não, Deus deve ter ajudado. Você tem evidências? Não, não tem. Então vá tomar sorvete lá no purgatório, que é o melhor que você faz. Mas não existe essa evidência. Todos os organismos biológicos estão projetados por Vishnu e Shiva, no caso dos seres humanos. A cada vez que o coração de um corpo masculino pulsa, bum, bum, né? Bum, bum. Cada vez que o coração bate, milhares de novos espermatozoides são produzidos a cada bater do coração no saco escrotal. Por quê? Porque a última vez que Rogério pensou, isso aqui é guardado, olha o que a natureza faz, guarda nas células sexuais, porque se o corpo daquele homem for transar, na hora que ele sentir o orgasmo, ele repassa a última carga atualizada de conhecimento, de vivência, de memórias que ele tem. Como também no caso da ovulação da mulher, no corpo feminino, a cada vez que o coração, esse processo também se dá. Ou seja, a natureza criou um processo de atualizar via os sinapses, que são os campos de troca eletroquímica entre os dendritos e axônios dos neurônios que compõem o nosso cérebro. Tudo que se passa aqui, nesse cérebro e nesse aqui, porque a gente tem um cérebro também no coração, vai para as células sexuais, porque caso haja transa e houver reprodução, a última atualização passa, ou poderá passar. Isso por quê? Porque no sentido das informações que existem na memória dos elétrons, que compõem a rede akáshica ou acásica das informações cósmicas, ninguém perde uma informação sequer. Mas assim, isso já funciona desde o início e vai até o final, mas ninguém está por trás disso. O que é que existe por trás? Existia
quando seres nesse universo vizinho, e torna a dizer, o Mahabharata e alguns Puranas hindus contam do jeito que dizem, o Pularra é o cara que realizou e espécies de urso, indo de trás para frente, de lobo, urso, tigre. Isso quer dizer o quê? Pularra foi quem criou o campo morfogênico dessas espécies, vislumbrou o primeiro ser com um código genético. Ou seja, acima de tudo, esses caras são biólogos formidáveis. Ainda que dementes, mas são craques nisso, mas dementes em outras coisas. O que é um savant? Savant é alguém que é totalmente demente, não sabe nem ir ao banheiro sozinho, mas que escuta uma ópera e memoriza. É autismo, alto grau, savant. Lê um livro, memoriza. Qual a página 127 desse livro diz o quê? Ele diz tudo. Mas ele não sabe ir ao banheiro sozinho. Esses seres, eles são geniais em algumas coisas, mas totalmente dementes em outras. Então eles criam o campo morfogenético do lobo, e eles é que põem o primeiro germe, com o primeiro tipo de código, e a partir desse campo morfogênico é que a vida biológica se organiza obedecendo às pulsações que saem. Então cada ser que nasce em qualquer recanto do universo biológico, sob a égide daquele genoma que Pularra colocou no campo mórfico do gênero Canis, esse campo absorve, e enquanto aquele corpo daquele lobo for vivo, esse lobo vai estar ligado a esse campo, e Pularra fica só no outro lado, olhando e manipulando. Os humanos também tinham campos desses, só que os humanos, devido ao que Epimeteu fez e a turma bebeu, os códigos foram corrompidos, eles perderam o poder de manipular. Então hoje eles só olham. Os humanos terminaram se... Aí a pergunta é, e depois que esse universo acabar? Quem vai criar campo mórfico de nada? Ninguém. Aí a pergunta é, e quais são as novas espécies que poderão surgir? Pela associação das que já existem, mas novidade de cada um. E não poderá vir da espiritualidade, a espiritualidade não tem como agir sobre campos mórficos. Tem que ser nível antimaterial ou nível material. Espiritual não age. Então, assim, o que é que eles estão dizendo com isso? E sobrou para a última espécie surgida. Sobrou para os seres humanos comandar o processo de renovação ou de ressignificação do seu próprio genoma até o fim, porque não tem mais ninguém que possa manipular. Aí tem gente hoje dizendo, é melhor liquidar os seres humanos porque eles vão terminar assumindo de tudo. Como tem gente dizendo, é melhor que Brahma se lasque, que a gente liquide logo os humanos, porque a cura de Brahma está no genoma humano, e se os humanos forem destruídos, não tem salvação para Brahma. Tem gente que detesta Brahma e está investindo nisso. Ou seja, é uma caminhada totalmente maluca, mas não tem ninguém no comando, não tem ninguém no controle, não tem campo mórfico nenhum sendo criado. Já era. Tem mais duas perguntas. Essa era a última, hein? Como que tá? Foi. Assim, nós somos criaturas, ferramentas para fazer a correção desse DNA doente que está destravando e entendendo essa ancestralidade, e na medida que a mente humana desperta esses códigos e sabe que ela tem potencial co-criador de manipular energia na matéria, esse meu eu temporário, quando eu tenho um apagão, desencarno, né? Vou para a espiritualidade. Minha dúvida é, como é a minha relação, como que eu posso, essa minha consciência que entendeu esse jogo aqui, que está aqui, observando essa realidade, criando outras realidades, como é essa relação com o meu espírito? Se meu espírito, ele tem,
eu que estou mandando os códigos para ele do que eu estou vendo aqui e estou consertando, como se fosse mais ou menos isso, esse meu eu temporário? Você tem dignidade, seu espírito nenhum. Mas aí... O espírito nenhum de nós tem a sensação de dignidade. Por quê? Porque ele não é um alguém, tipo nós somos um alguém. Ele é um alguém porque ele foi criado para ser um alguém para fazer o jogo sujo de preparar corpos dentro do aquário para que sejam manipulados de lá de acordo com a agenda da necessidade de reajeitar o código de Javé. Se isso vai ser bom ou ruim para o código do eu humano que o espírito está manipulando, ele não está nem aí. Entendi. Mas eu ganho alguma autonomia diante do espírito? Ganha estatura moral. Se você sai com o eu de tato digno, o espírito que lhe anima é totalmente submisso a você. Ele, inclusive, assume a forma. Isso é que você falou do humano, da parte mental. Quando esse corpo morre, eu posso falar mais uns 20 minutos, tá? O que é que esse corpo, quando esse corpo morre, o que sobra dele? É o eu da gente com a sensação de continuar existindo. Tá? Isso continua ininterruptamente. Esse corpo morreu, você se sente aqui sendo quem você é. Tá? Se você está limpo, se você não é escravo se você não mandou matar ninguém, se você não matou ninguém, se você não prejudicou famílias com corrupção, se você está íntegro, tá? O filme da sua consciência passa aqui, você vê ele todo, você se autodesculpa dos erros, né? Mas você está tranquilo. Essa sensação de integridade, o espírito da gente não tem. Porque ele é obrigado a subordinar a estratégia aos fins. Então ele cria um ser humano, para esse ser humano sofrer as dores que ele tem colecionado dentro de experiências passadas. Então, sempre o novo ser humano é repositório da bagagem existencial de um espírito. E o eu que vai surgir nesse ser humano, ele não existia ainda, então o espírito não tem como consultar esse eu, porque ele é sempre produto. Mas, na ótica desse eu, isso não é digno. E mais ainda, quando esse eu surge, não se apresenta, ele não negocia, ele se utiliza vergonhosamente do eu humano. Então isso não dá a ele uma sensação de dignidade. Mas o ser humano que sabe disso, ainda assim continua tentando ser íntegro. E mesmo com todas as dificuldades da vida, mesmo com os erros, ele consegue se manter limpo, ainda que erre todo dia, porque a condição humana erra todo dia. Mas se você se sente assim, ele, o espírito, assume você como a vestimenta que dá dignidade a ele. Ou, se você mandou matar 500, aí ele também é obrigado a investir-se disso, porque ele vai ter que resolver esse drama ainda. Ou seja, o espírito, ele assume a face da experiência humana que ele tem, ou por karma negativo, ou por reconhecimento meritório ao padrão de dignidade do eu humano que ele criou. E o espírito ele não evolui por ele mesmo, ele evolui através das experiências que ele provoca no aquário. Então, é isso aí. Entendeu, Tato? Mais uma pergunta. A minha pergunta vem com base numa entrevista que você havia dado para o Jô Soares, que em uma de suas encarnações você era um sacerdote de uma forma diferente que presenciou todos aqueles fenômenos do Moisés, através de Javé através dele, né? Com desdobramento para agora. Aí avançando um pouco, ele fez os 10 mandamentos, aí partindo para hoje, dignidade. Só para entender um pouco sobre Javé, pelo fato dos 10 mandamentos, e hoje em dia, como você está falando, que a gente tem que ser digno, não é uma coisa boa do que ele fez lá atrás, não tem cunho espiritual nem religioso. Só para entender o entendimento sobre Javé, ruim ou bom? Ao mesmo tempo em que Javé estava usando Moisés para ditar aqueles 10 mandamentos, ele estava mandando matar uma porrada de gente lá no deserto. Ao mesmo tempo em que Javé estava dizendo aquilo ali, não matarás, não, blá, 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 ele mesmo não pratica nada daquilo. Aquilo é uma ordem para os humanos. Javé
Ele, entre aspas, no padrão de consciência dele, ele estava fazendo o que ele julgava ser melhor para os humanos. Ponto. Aqueles 10 mandamentos, como você falou, é o que na época ele conseguiu, junto com os anjos dele, engendrar como sendo os melhores conselhos a serem dados num povo que ele queria domesticar. Mas, nesse mesmo período, no deserto, onde ele levou as 12 tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, que Moisés agora libertava do Egito, aquele deserto, quem ali vivia eram povos nômades, descendentes do que houve na época em que Jared, o pai de Enoque, quando Jared existiu, os Anunnakis desceram à Terra e transaram com humanos e criaram diversas linhagens de humanos agigantados. E esses povos viviam nesse deserto. E Javé libertou as 12 tribos hebreias, com Moisés à frente, e mandou Moisés passar fio de espada até as crianças de todos os povos que ele ia encontrando pelo deserto. Ou seja, Javé deu os 10 mandamentos, mas ele mesmo rasgou os 10 mandamentos com o que ele fazia. Mas isso é Javé, é incoerência total. Oi? Não, é porque ele não queria que a genética... Ele não queria... Um dia ele quis, mas ele nessa época não queria mais que a genética dos Anunnakis se misturasse dos humanos. Ele acabou com todos os resquícios de descendência dos Igigis que transaram, os vigilantes que transaram com as humanas. De novo, milênios antes dessa época, porque isso foi na época de Jared, pai de Enoque, né, que foi muito tempo antes dessa época de Moisés, Javé mandou matar todo mundo. É impressionante. Mas os 10 mandamentos, claro que na ótica humana aquilo tem o seu lado benéfico, porque são mandamentos que, de fato, ajudam as sociedades humanas a viverem em paz. Mas isso não quer dizer que Javé, ele mesmo, seguisse aqueles mandamentos. É casa de espelho de pau. O que Javé ensinava, ele não se obrigava a fazer, porque ele não é humano, ele não se sente obrigado a fazer aquilo. Faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Mas assim, não, mas ele não é hipócrita, ele é doente. Ele fazia aquilo acreditando ser o melhor. Eu tenho que ser justo, ele não é mau. Javé ferrou comigo nessa vida várias coisas, por isso que eu me deixei morrer. Ele me ressuscitou uma vez, a outra que me ressuscitou foi Saibaba. Foi nem ele. Mas assim, em vidas passadas, esse cara já ferrou o espírito que me anima várias vezes. Mas qual é a questão? Ele não faz isso por maldade, ele faz isso porque ele quer que o humano que ele escolhe obedeça a ele. Esse não vai obedecer. Por quê? Porque ele nos vê como criaturas ferramentas. Se a gente resolve agir por si mesmo, ele fica louco, não é maldade, é porque ele não nos entende como espírito, como cidadãos individuados ou individualizados, como Jung dizia. Aí, hoje ele entende isso, mas não aceita, é porque ele não tem mais o que fazer. Mas antes ele nem entendia, nem aceitava. Hoje, torna a dizer, ele entendeu antes dele. Entendeu? E assim se entregou. Hoje ele sabe que ele é refém do que os humanos fizeram com seus próprios genomas. E ele sempre quis comandar esse processo, que é o Tikkun, que é o nome cabalístico de reparo do DNA dele. Mas nessa época, era muito claro para quem vivia na época a incoerência de Moisés, que dizia, não, matarás, e ele mesmo está matando todo mundo, mandado por Javé. Ou seja, só que nós fazemos vista grossa para os fatos descritos na própria Bíblia para poder criar um entendimento. Senão não sai entendimento nenhum daquilo. Se a sua pergunta é, Javé é mau? Eu não acho que seja. Javé é criminoso? Sim. Mas na ótica dele, não. Na ótica dele, ele é santo, justo e perfeito. Aí você olha para ele e diz, você está de sacanagem. Não, aí você vê que ele está falando sério. Aí os anjos todos repetem, ele é santo, justo e perfeito. Aí você não acredita que aquilo é verdade. Que tem um cara sentado num trono, que criou esse troço todo, que você diz, ei, você mandou Abraão matar o filho dele? Você não podia ter poupado? Não, eu fiz isso porque... Mas isso não é digno. Ele não entende o que é digno. O Jó também, né?
no final ele diz, eu sou isso, eu sou alfa, repete todo mundo. Aí você fica olhando e lá vem os anjos, repetem mais forte, aí você fica olhando aquilo, aí você vê que é intimidação, que é por repetição. A humanidade toda teme Javé porque eles fizeram assim. Mas para quem tem alguma consciência, e talvez alguém um pouco mais velho, que é o meu caso, eu olhei para isso aí e disse, cara, rapaz, você não pode ser Javé ridículo desse jeito. Um criador não pode ser esse troço aí. Eu falava com o Javé assim, seja lá você quem for, eu não aceitava que aquilo pudesse ser. Eu dizia, vá pentear macaco, rapaz. E para de encher o saco. E ela já veio o tempo todo. Não é mal, é doente. Mal somos nós. Porque a gente pode fazer coisas maravilhosas e a gente já sabe o que é bom e o que não é. Javé não tem esse senso, ele age, a natureza dele não é humana. Do que esse protocolo, irmão. Não tem. Então, Mas assim, aí também tem uma devoção humana